meus queridos alunos, meus colegas ouvintes, que têm aí insistido em alguns áudios, aulas acerca de procedimentos inerentes aos estudos técnicos preliminares, de forma apartada dos demais conteúdos, em áudios pouco extensos, para que possam ser ouvidos e assimilados com mais facilidade, exclusivamente tratando dessa problemática que tem tirado o sono de tantos colegas, especialmente agora no início do ano, quando a gente tem aí novas licitações, que na realidade, falando em planejamento, não são novas licitações, são licitações que sempre ocorrem no órgão, que ele precisa operacionalizar a sua estrutura por aqueles objetos. Então, são licitações simples que deveriam ter sido planejadas e não foram, na maioria dos órgãos não foram, pelo menos aqui da estrutura do nosso estado do Mato Grosso do Sul. No Paraná, tenho visitado diversos municípios, estive em alguns municípios do estado de São Paulo, agora no mês de janeiro, e tenho observado que a problemática dos estudos técnicos preliminares é assustadora para todos, né? Dependendo aí da forma como cada órgão tem feito o seu planejamento. A partir de um planejamento adequado, falar em estudos técnicos preliminares é falar no instrumento resultante desse planejamento. Mas eu não tive um planejamento, eu estou aí com a realidade batendo na minha porta e iniciando 2020, necessitando fazer as contratações tudo novamente, repito, tudo novamente, portanto, não são contratações novas, são objetos conhecidos do órgão, são formas de se licitar já conhecidas do órgão, e eu tenho que partir de algum lugar para conseguir construir o relatório com a minha análise de viabilidade e o meu mapa de risco. Então, a pergunta que tem sido feita para mim essa semana toda tem sido: o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou construir os meus estudos técnicos preliminares? Ora, pessoal, você já realiza os seus estudos técnicos preliminares. Quando você pega a licitação daquele objeto do ano anterior, você verifica quanto que você gastou, você verifica o que você pode fazer para melhorar aquela licitação, o que deu errado, o que você precisa aproveitar porque deu muito certo. Isso já é parte dos estudos técnicos preliminares, é parte do planejamento da licitação, porque os estudos culminam no relatório de viabilidade, mas partem da premissa de um verdadeiro planejamento que, se inexistente, não vai conseguir originar aquela contratação. Portanto, já existe, repito e insisto, de uma forma não sistematizada aí dentro da estrutura do seu órgão, que precisa ser melhorado, precisa ser estudada uma forma de divisão de trabalho, precisa ser constituída uma equipe de planejamento. Existe uma limitação para quem vai, o número de pessoas e quem vai compor essa equipe de planejamento? Não existe, gente. Na letra da lei não está dizendo, olha, você tem que constituir uma equipe de planejamento, o seu planejamento tem que ser elaborado a partir de X número de pessoas, essas pessoas precisam ser do setor de licitações, do setor da saúde, da educação. Agora, a boa prática diz que nós temos que constituir uma equipe para construir o planejamento, que seja aí de 3, 4 membros no máximo, dependendo do tamanho, da estrutura do seu órgão, pessoas que têm habilidade e conhecimento de licitação, de contratação, de compras, enfim, pessoas que possam contribuir ou que tenham ainda o interesse de estudar sobre o assunto, tá? Para que eu consiga construir o relatório de viabilidade a partir da realidade daquele objeto, dos estudos daquele objeto. Então, se eu tenho mais demanda da saúde, da educação, e eu tenho pessoas lá que possam colaborar na contratação dos objetos mais complexos, por que não inserir uma dessas pessoas na minha equipe de planejamento? E aí, quando eu conseguir
formalizar a minha primeira contratação com estudos técnicos preliminares, já que eu não fiz um planejamento com antecedência, eu vou ter que planejar no momento da contratação, dentro daquela contratação, como é que eu vou realizá-la. Então, eu vou ter uma dificuldade maior aí nas primeiras implementações, mas depois, certamente, eu vou ter aí procedimentos padronizados e facilitados para conseguir finalmente elaborar os meus estudos técnicos preliminares. E uma dica, pessoal, que fica aqui para vocês é: não tenham medo de errar. Porque se eu estruturo o meu planejamento com uma equipe que não é lá a equipe ideal, se eu formalizo agora, através de uma portaria, de um ato, a minha comissão de planejamento e depois eu quero efetivar a alteração, se eu construir um modelo que não dá para ser o modelo padronizado, eu tenho que melhorar o meu modelo, não tenham medo de alterar, não tenham medo de começar de algum lugar, não tenham medo de repente constituir uma comissão que é provisória até você estruturar a sua legislação, seus procedimentos. Você vai ter que definir dentro da sua estrutura o que cada um vai fazer, qual é o papel de cada um. Porque me perguntam muito, mas professora, quem vai fazer o TR? Quem é a pessoa responsável pela formalização do termo de referência, do projeto básico? Gente, isso não há na estrutura do órgão, tem que ser definido de forma individualizada, não há uma regra e não há um salvo-conduto de que a sua licitação vai ser a melhor licitação se você conseguir fazer um planejamento. Por quê? A tendência é que quanto melhor planejado, maior melhor o resultado que você vai alcançar. Você vai poder ali definir através desse planejamento a melhor forma de contratação, ações inclusive que os fiscais do contrato poderão fazer para minimizar lá na execução financeira desse contrato os riscos da contratação, e nós vamos ver isso também em aulas sequenciais. Mas pessoal, o que importa é a gente ter a noção, a consciência de que eu posso estar melhorando, eu posso estar alterando aquilo que eu construí, eu posso estar definindo de acordo com a minha estrutura. Não é porque no meu órgão vizinho quem constrói o termo de referência é lá o seu setor demandante e eu aqui no meu setor não tenho uma pessoa especializada em cada secretaria para elaborar o seu termo de referência, que aqui no meu órgão eu não vou poder colocar ali uma equipe responsável para a elaboração dos termos de referência com o auxílio, com a ajuda, com a supervisão de alguém especialista e inclusive devendo ser do setor demandante, porque quem tem a maior obrigação de conhecimento acerca do objeto é o setor demandante, tá? Então eu deixo para vocês aqui a dica de tranquilizem-se, não tenham aí na mente os elementos complicadores para criar no seu órgão, na sua estrutura, os estudos técnicos preliminares. Procure modelos padronizados, a União possui modelos que você pode buscar auxílio nas suas instruções, né? Melhorando dentro do seu órgão de acordo com a sua necessidade e podendo alterar conforme der ou não certo os seus primeiros estudos técnicos preliminares, ok? Um abraço no coração de todos.